Palavras para lembrança. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor e as suas misericórdias estejam sobre você, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estudar sobre o Salmo de número 70, mas antes quero aqui pedir para que você acesse esse nosso canal do YouTube, do Spotify, e lá você vai encontrar todos os estudos bíblicos que são deixados para vocês diariamente, constantemente. Você pode também compartilhar o link dos estudos com aquela pessoa que está próxima a você, para que ele também aprenda constantemente, para que ele se sinta mais próximo da palavra de Deus. E nós sempre incentivamos aqui também que você leia a Bíblia diariamente, constantemente, porque a Bíblia é a palavra do Senhor e ela é alimento para as nossas vidas, para as nossas almas. Tá bom, querido? Então, depois desse recadinho, vamos vir aqui e ler o Salmo de número 70, que é um salmo muito curtinho. São apenas 5 versículos e diz o seguinte: Ó Deus, apressa-te em livrar-me. Senhor, apressa-te em socorrer-me. Passa em vexame e humilhação os que procuram tirar minha vida. Voltem atrás envergonhados os que se alegram com a minha ruína. Sejam cobertos de vergonha os que dizem: bem feito, bem feito. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: seja Deus engrandecido. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu amparo, tu és o meu libertador. Senhor, não te demores. Este Salmo 70 é um salmo muito pequeno, são apenas 5 versículos, mas é um salmo de grande riqueza para nós, porque o título deste salmo inclui as palavras para memorial, né? Nós vemos um subtítulo dizendo que é para memorial, é um salmo de Davi, ou seja, é um salmo para servir para nós como lembrança. Por que isso? Porque o Salmo 70, apesar de bem mais curto do que o Salmo 69, ele apresenta um conteúdo muito semelhante ao Salmo de número 69, que é o Salmo que nós estudamos ontem. E além disso, este Salmo, ele é praticamente idêntico ao Salmo de número 40, dos versículos 13 aos versículos 17. Se você for voltar, né, lá no Salmo de número 40, você vai ver que esse trecho do versículo 13 ao 17 é extremamente semelhante às palavras contidas aqui no Salmo de número 70. Ele é um salmo, então, para trazer a memória, é um salmo para trazer lembrança, é um memorial, como se fosse de um homem pobre aqui. Davi, pessoalmente aqui, implora a Deus para que ele não seja esquecido, mas o Senhor de Davi também pode ser ouvido aqui. Mesmo que pareça que o Senhor nos esqueceu, nós não devemos nos esquecer dele. Ainda que isso um dia possa acontecer na vida, que não é verdade, que não vai acontecer, ainda assim, nós nunca devemos nos esquecer do Senhor. E é uma coisa que esse salmo traz, porque no versículo 1 e no 2 diz: ó Deus, apressa-te em livrar-me, Senhor, apressa-te em socorrer-me. Passa em vexame e humilhação os que procuram tirar minha vida. Voltem atrás envergonhados os que se alegram com a minha ruína. Ou seja, né? Parece ali que Deus esqueceu de Davi. Davi faz uma oração com urgência. É uma oração para uma urgência cheia de piedade aqui nesses versículos. E Spurgeon vai dizer que o pecador, ele ama ser salvo do inferno. Ele suplica por isso, ele ama ser salvo do inferno. O santo
ama ser salvo do pecado. Qualquer um de nós gostaria de ser salvo do fosso do inferno, mas Spurgeon diz que somente um filho de Deus deseja ser salvo de todo caminho falso. E é isso que Davi clama. Davi clama para que Deus apressa a socorrer-lhe através do seu socorro mesmo. Davi pede livramento, através do livramento de Deus. Davi procura sempre levar diante de Deus e pede para que Deus faça vexame e humilhação aos que procuram tirar-lhe a vida, que eles sejam envergonhados, porque eles se alegram com a ruína de Davi. Davi continua, né? Sejam cobertos de vergonha aqueles que dizem bem feito, bem feito. Então, Davi faz aqui uma oração de urgência piedosa ao Senhor. Mesmo no meio desse tipo de oração, Davi usa sua necessidade para estimular o louvor. Nós vemos isso no versículo 4, dizendo: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: seja Deus engrandecido. As circunstâncias podem nos levar a buscar a Deus, mas antes mesmo que elas mudem, podemos dizer: Deus seja engrandecido, ao descobrir que Ele e sua salvação nos bastam. Este salmo traz um memorial para lembrarmos disso, que a salvação do Senhor, ela nos basta. Elizabeth Elliot foi uma das mulheres cristãs mais influentes no século XX. Ela foi uma mulher que nasceu na Bélgica, filha de missionários, e ela inspirou com sua fé corajosa seguidoras de Cristo em todo o mundo, através de suas experiências como esposa, como mãe e como missionária. Seu primeiro marido foi Jim Elliot. Ele foi morto com outros 4 missionários quando buscava dar testemunho de Cristo entre o povo Auca, que atualmente é um povo conhecido como Huaorani, no leste do Equador. Alguns anos depois dessa tragédia, quando Elizabeth havia ficado viúva, ainda com sua filha pequena, Elizabeth passou a viver entre os membros da mesma tribo, a fim de compartilhar com eles o precioso Evangelho. E qual é o segredo disso? Qual é o segredo diante de orações tão urgentes e piedosas? Qual o segredo de conseguir, assim como Davi, assim como Elizabeth Elliot, de continuar seguindo a Deus, mesmo em meio a situações tão tenebrosas, continuar agarrados ao Senhor e conseguir até mesmo conviver com o povo que matou seu próprio esposo? Elizabeth Elliot diz o seguinte: o segredo é Cristo em mim, não eu, em um conjunto diferente de circunstâncias. Termino aqui este estudo com essas palavras para a nossa reflexão. O segredo é Cristo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.